Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, por que não uma ótima madrugada? Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. E eu, Jorge Bruno, estou mais uma vez aqui criando um vídeo aqui para o canal do YouTube. E aí eu peço a você que desde já, antes de qualquer coisa, se inscreva, curta, compartilhe e acima de tudo interaja colocando aí um comentário, seja ele um comentário positivo, um comentário crítico, aonde nós podemos interagir juntos aqui no YouTube. E a gente começa com o nome do canal falando aqui Fragmentos da Vida Cotidiano. Tem como a intenção fazer com que a gente possa ter umas reflexões, umas meditações, os insights e, quem não, uns downloads da vida. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito de eu quero me curar de mim. Estamos vivendo numa época aí um pouco muito complicada com relação às redes sociais, com relação às doenças psicossomáticas. Eu que sou especialista, eu sou formado em teologia, sou formado em logística, eu sou professor e mestre de yoga, também sou formado, estou me formando atualmente como em licenciatura em filosofia, e sou psicanalista também formado, e aí a gente está trabalhando toda essa ideia de trauma, toda essa ideia que conduz a uma realidade que estamos vivendo. E nós precisamos nos libertar desses problemas emocionais que estão nos atingindo hoje, sejam eles emocionais, sejam eles psicológicos. E aí nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão sobre esse tema. Eu quero me curar de mim. Eu estou aqui com alguns pontos aqui que eu abordei, e eu vou estar aqui falando sobre esses pontos que é tão importante para a gente. A gente vive hoje uma época em que as doenças emocionais, elas acabam refletindo no corpo, com manchas na pele, com dores no corpo, às vezes até com doenças como câncer, e isso tudo são chamados de doenças psicossomáticas. E carregamos também grandes traumas do passado, traumas que foi com a nossa família, trauma que foi com um relacionamento que tivemos, e são traumas do passado quanto traumas do presente que estamos aqui vivenciando, e futuramente também teremos outros traumas. Mas o problema não é o trauma em si, mas como a gente consegue lidar com esse trauma. Porque se a gente é uma pessoa de resiliência, se a gente é uma pessoa que de uma certa forma a gente consegue lidar com as coisas ruins da vida que surgem, que acontecem todos os tempos, sejam com família, sejam em emprego, sejam sonhos não realizados, não concretizados, se a gente sabe lidar muito bem com isso, legal, isso é um trauma que vai ser superado através da nossa maturidade, através da nossa evolução, através do nosso crescimento, através daquilo que a gente sabe lidar com aquela situação vulnerável, traumatizante, a gente vai saber lidar. Porque senão isso cria muito bloqueio na nossa vida. E a gente em si, trauma, a gente nunca vai fugir do trauma, mas a gente pode fugir sim dos bloqueios que estão aí todas as vezes em nossa vida. E o tema é: quero me curar de mim. Isso é importante, se curar de si, principalmente do passado, do presente e do futuro. Precisamos estar blindados, né? Do passado a gente nem pode fazer nada, a gente só não pode deixar fazer o que eu falei, criar bloqueios, porque a grande verdade é que os traumas, eles vão acontecer, né? Tem o trauma físico, aquela pessoa que sofreu um acidente de carro, que levou um tombo, como geralmente acontece muito com os idosos, e aí você quebra, tem uma fratura exposta, você tem uma fratura que não foi exposta, mas está quebrado ali dentro, você está mancando, está claudicando, e isso se reflete na vida emocional, na vida psicológica, e por que não na vida espiritual. Eu tenho vários traumas do passado familiar que são hoje, se eu não soubesse lidar com esses traumas, eu estaria hoje vivendo um momento muito complicado, muito complexo, muito delicado da minha vida. Graças a Deus e graças à maturidade que a gente vai alcançando durante um tempo da vida, que a gente vai sabendo lidar, porque senão a gente cria muitos bloqueios conscientes e, na sua grande maioria, inconscientes. E esses bloqueios, na verdade, a gente não entende como bloqueio. A gente vai vendo esses bloqueios como uma blindagem para se proteger, um muro que eu levantei
para não deixar os inimigos entrar. Só que esses muros e essas muralhas que a gente vai levantando, que a gente acha que vai blindar a gente, na verdade são bloqueios emocionais, psicológicos e às vezes espirituais, em que a gente acha que está nos protegendo, mas na verdade, quando você acha que está protegido pelo lado de fora, você está aprisionado pelo lado de dentro. Vou repetir isso. Quando você acha que está protegido e blindado dos ataques do lado de fora, na verdade você está aprisionado por você mesmo do lado de dentro. E isso aí é que é uma coisa que nós precisamos entender. E aí vamos lá, o primeiro ponto aqui que a gente vai abordar, na verdade, é vencer o peso do passado. O peso do passado é muito grande, a gente traz uma mochila, uma bagagem muito cheio de traumas. E de quem? Geralmente é de um tutor, é de um pai, é de uma mãe, é de uma família complicada, uma família que era toda irregular, que era uma família que não funcionava direito, aonde talvez a pessoa, dentro aí, muito mais delicadamente falando, a pessoa talvez foi até abusada pelos tutores, pelo seu pai, talvez por um professor, talvez por um treinador, como a gente vê muitos também aí na área esportiva, e por isso a gente vive uma situação muito complicada, a gente vive uma situação muito difícil, e é dentro dessa visão que a gente precisa vencer o peso do passado. Às vezes há momentos em que realmente nós vamos ter uma situação tão delicada que me faz lembrar aquele filme do 127 Horas, quando aquele camarada fica preso naquela pedra e ele não consegue tirar a mão dali, ele fica ali mais de uma semana e a única forma que tem é dele quebrar o braço ali, amputar o seu braço a sangue frio e sair, porque senão ele iria morrer. Às vezes o trauma é assim, ele vai deixar você ali preso até você se decidir a amputar alguma parte do seu corpo, da sua mente, que eu quero dizer em si, né? Eu não quero dizer do corpo, eu estou falando mentalmente, você amputar aquilo, ou seja, é uma amizade de longa data que não faz bem, é um relacionamento que não está te trazendo nenhuma produtividade, pelo contrário, só está acabando com você e você está preso ali. Então, às vezes vai haver necessidade de amputar. E alguns pontos é importante, como não se trata de esquecer, mas de aprender a ressignificar. Precisamos aprender a ressignificar o nosso passado. Não se trata de você apagar, de você tirar, de você deletar, porque isso nunca vai sair, mas é de você ressignificar a sua vida. Um outro ponto também é entender que o passado não te define, mas ele te trouxe até aqui hoje. E é nesse te trazer aqui hoje que você tem uma maturidade, que você é quem você é por causa desse passado. Agora, quem que você é? Essa é uma pergunta que fica aqui para a nossa reflexão. Você é quem? Você é o trauma? Você é o bloqueio, os bloqueios? Ou você é alguém que diante disso tudo conseguiu tirar conhecimento, conseguiu tirar uma sabedoria, conseguiu tirar uma maturidade e uma evolução, né? Você evoluiu com isso, porque senão você acaba ficando parada no tempo e isso vai te desestruturando cada vez mais emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Um segundo ponto a gente abordar aí seria libertar-se da manipulação das redes sociais. As pessoas vivem hoje muito presas às redes sociais. Então, para a gente se curar da gente, não é só se libertar do passado, mas se libertar das redes sociais, que tem muita coisa hoje que não condiz com a sua realidade. Por exemplo, vamos lá. Não viver como refém da comparação, das validações. Tem muita gente que está se comparando o tempo todo às pessoas das redes sociais. E ela diz assim, como eu gostaria de ser fulano, como eu gostaria de ser Beltrano, como eu gostaria de ser aquele cantor, aquela cantora, como eu gostaria de ser aquele homem que fala bem, aquela mulher que fala bem, que dialoga bem. Nós gostaríamos de ser todo mundo, menos a gente mesmo. E isso traz um prejuízo fora de série, isso traz um prejuízo problemático, isso traz um prejuízo emocional e psicológico muito grande. Por quê? Porque você não gosta de você, você não se ama,
você não se valoriza, você prefere as validações das pessoas de fora, prefere se comparar com outras pessoas porque você não se ama, você não se cuida, você não quer se curar de si mesmo, porque às vezes viver com as outras pessoas é complicado, isso é um fato. Agora, se você não sabe viver e lidar consigo mesmo, isso é um prejuízo fora de série, tamanho que você vai sempre se sentir infeliz porque você não sabe lidar consigo mesmo. Uma outra coisa interessante é aprender a usar a tecnologia como ferramenta e não para uma prisão. Desculpa. Tudo que acontece hoje na internet tem que servir como uma ferramenta de bênção na sua vida. Tem que servir como uma ferramenta de algo que vai ser produtivo para você trabalhar, para você fazer uma divulgação do seu trabalho, para você fazer para você utilizar, na verdade, como algo para você estudar, aprender um novo idioma, a você aprender a se comunicar, fazer novas amizades, talvez a interagir com outras pessoas que vão te ajudar a amadurecer todo um pensamento, todo um sonho, todo um projeto que você tem. A internet, ela na verdade é uma bênção de Deus. Eu lembro que houve um tempo atrás que as pessoas diziam que a televisão era coisa do diabo. A televisão nunca foi coisa do diabo. Assim como a internet não é do diabo, não é do mal, não. Tudo é bênção de Deus. Agora, como você utiliza é que talvez você vai fazer com que ela se torne do diabo ou algo do mal, realmente. Um outro ponto aqui é retomar o poder sobre o próprio tempo, a atenção e a identidade. As pessoas que a gente vê na rede social, a gente não pode vê-las como alguém que é melhor do que a gente, como alguém que eu quero ser igual a eles, mas eu tenho que olhar muito mais para a minha identidade. Então, eu quero me curar de mim, é se libertar do passado, da prisão do passado, mas também se libertar dessas comparações e desse momento que a gente vive aí das manipulações da rede social. Agora, o terceiro ponto é abrir-se para novas conexões sem preconceitos. O que precisamos hoje é se abrir para novas conexões, fazer novas amizades. Eu não consigo entender e quero até pedir desculpa como num século XXI, um século tão avançado, um século tão cheio de uma tecnologia em que você fala com a pessoa, talvez a pessoa estiver lá na Lua, desculpa, e tiver uma Wi-Fi lá, ela consegue se conectar com você, fazer uma videochamada. Cara, isso é coisa extraordinária para você fazer novas visões, novas conexões. É algo para você entender que hoje é época de novas conexões. Então, como a gente pode ainda estar falando sobre a opção sexual, sobre o gênero sexual da pessoa? Como a gente ainda pode estar olhando para uma pessoa negra e estar achando que a pessoa é inferior, é menor, é pequena? Não existe. O negro, ele é tão normal e igual quanto uma pessoa branca, loura do olho azul. O negro é uma pessoa fascinante, maravilhosa, assim como o cadeirante, assim como o homossexual, assim como todos que escolhem a sua opção de gênero. Então, nós não devemos estar preso a essas coisas que não são tradicionais, são arcaicas, porque o tradicional é uma coisa que tem valores, o arcaico é a coisa que você não utiliza mais, isso passa com o tempo. Então, nós devemos fazer novas conexões. Dentro dessas novas conexões é receber pessoas, novas experiências. Você imagina se eu sou um camarada racista, né, na cor negra, e aí o cara que vai me fazer uma cirurgia importante, delicada na minha vida é um doutor negro. Eu vou dizer para ele que não é para fazer e digamos que ele seja o melhor do país, do mundo, e vai fazer aquela cirurgia, eu não vou querer porque ele é negro, porque ele é homossexual, porque ele mora com outro homem. Cara, é novas conexões. Eu não vou me relacionar com alguém porque ele tem o cabelo assim, ou ele tem brinco na orelha, como até o meu caso eu tenho, ele tem tatuagem. Não, isso são coisas arcaicas. A gente precisa se curar de si por causa disso. Porque eu preciso fazer novas conexões. E são pessoas e seres humanos tão normais e naturais quanto nós somos. Os preconceitos quebram qualquer tipo de conexão. Imagina quando você está falando de algo, quando você está se comunicando e o Wi-Fi ele cai,
quebra completamente a comunicação, quebra completamente a conexão, quebra completamente aquele envolvimento que estava tendo na hora que tinha rede e agora não tem mais, quebrou. É quando eu deixo a minha mente ser levada por faltas de conexões, por preconceitos. Aí eu deixo a mente no preconceito, no modo preconceito, tá lá, no modo preconceito. Então eu fico e me rebento com a falta de boas e novas conexões, independente da cor, do gênero ou da condição financeira, social da pessoa, até mesmo a intelectual também. Eu tenho que estar aberto a novas conexões. E aí eu quero falar para o último ponto aqui, deixar o controle, confiar mais em Deus e compreender o fluxo da vida. Esse é o nosso último ponto. Quero me curar de mim. A gente precisa aprender a deixar o controle muito mais, porque quando eu tenho um controle de mim, aí eu tenho, quando eu estou relacionado à minha vida, o que eu falo, o que eu faço, como eu ajo, então eu tenho um controle, mas eu não tenho o controle de tudo que está relacionado às pessoas ao meu redor. Eu não tenho o controle de tudo que está acontecendo com o tempo. Por exemplo, hoje o tempo está bem agradável, ontem também estava um sol, antes de ontem já estava nublado, já estava mais frio, já estava mais chuvoso. Eu não tenho controle de chegar ali, apertar um botão ou o meu querer e decidir que o tempo hoje vai ser nublado, vai ser chuvoso, vai ser azul, vai ser ensolarado. Eu não tenho esse controle, assim como eu não tenho controle sobre as pessoas em si, sobre as ações dela, mas eu tenho um controle sobre as minhas ações. Isso já é um assunto que está muito mais resolvido e muito mais batido. É que a gente não coloca em prática, a gente não coloca em exercício. E por não colocar em prática e nem colocar em exercício, é que a gente acaba tendo que ouvir as mesmas coisas sempre. Mas a gente precisa, de uma certa forma, deixar o controle, confiar mais em Deus e se entregar ao fluxo da vida. Deixe de achar que a vida funciona da forma que você quer o tempo todo. Eu não tenho que pegar o fluxo da vida e trazer para mim. Eu tenho que entrar no fluxo da vida. Como é que é isso? Eu não tenho poder sobre a vida e o controle da vida e da morte. Eu posso morrer hoje como eu posso morrer daqui a 50 anos, a 40 anos, a 10 anos, a 30 anos. Pessoas que eu amo como filho, esposa, marido, mãe, pai, parentes que eu admiro, eu não tenho um controle dessa pessoa ficar doente ou não, eu não tenho um controle, porque as pessoas veem, eu não esperava que isso ia acontecer. Eu lembro que, para finalizar aqui agora, naquele filme do Deus Não Está Morto, o primeiro, tem um momento em que uma menina ela está com câncer e ela fala para o médico assim, mas eu não tenho tempo para ter câncer. E o médico falou assim, não, você não está entendendo, você tem câncer agora, você vai precisar de fazer radioterapia, quimioterapia, você vai precisar de fazer novos exames e você vai ter que ter um novo condicionamento todo de vida. Por quê? Porque ela não tinha controle, ela não tinha como controlar todo o fluxo da vida, porque a vida tem o seu fluxo, a vida tem as suas leis estabelecidas por Deus, e se a gente não cuidar, a gente vai sim ser refém, assim como vítima de todo esse fluxo da existência. E aí fica essa mensagem, essa reflexão, foi um pouquinho mais além do que eu queria, mas a gente conseguiu aí falar sobre esses 4 pontos. Quero me curar de mim. Fragmentos da Vida então termina aqui e mais uma vez eu peço você aí para se inscrever, para curtir, para compartilhar e para interagir no seu comentário, seja ele positivo e seja ele um comentário construtivo também. Até a próxima, Jorge Bruno. Um grande abraço.